Olá, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Hoje vamos falar sobre um tema aí que está muito em voga, né? Muitos comentários, muitas questões envolvendo aí essa relação, né, de Israel, Palestina e, claro, principalmente para nós brasileiros, né, com a questão do presidente Lula, que acabou fazendo alguns comentários e que geraram, né, algumas questões controversas, para dizer no mínimo. Então, novamente, boa noite a todos, boa noite a todas. Iris, um querido beijo, minha querida amiga. E a Márcia também entrando. O pessoal está entrando de mansinho. Aqui em São Paulo, uma chuva, rapaz, uma chuva daquelas. Bem, então, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo, verdade? Vamos lá. Bem-vindo também a Ferrari Maeda, bem-vinda. Primeira questão é, a questão, claro, envolvendo Israel e a Palestina, é uma questão extremamente complicada, controversa, que não é bem o objeto da discussão, e sim mais analisar por que as pessoas criticaram tanto o presidente Lula. Será que ele merece essa crítica? Será que as pessoas foram injustas com ele? Ou não? Ou ele merece essa crítica e ele meteu os pés pelas mãos e fez tudo errado? Bem, como diria o bom e velho Aristóteles, Rosana Amorim, bem-vinda. Bom e velho Aristóteles, normalmente o melhor caminho é o caminho do meio. Na verdade, o caminho do meio. E nesse caso, qual seria então esse caminho do meio? Que eu acho que merece essa nossa ponderação. Bem, em primeiro lugar, acho que o mundo inteiro, ou pelo menos a maior parte das pessoas que acompanham minimamente os noticiários, claro, com todo cuidado, a gente sabe de todo o problema dos noticiários, né? Toda essa questão, vem noticiando que, primeiro, algumas questões que têm que ser bem ponderadas. Hamas é grupo terrorista. Ponto. Assim como o Hezbollah, assim como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, todos são terroristas. Ok? Isso aí eu acho que não há dúvidas. E com terroristas não se deve ter grandes discussões. Até porque os valores que eles pregam não são os valores que nós acreditamos. Essa é a primeira grande questão que tem que ser dita. Israel foi atacado de uma forma extremamente cruel, aonde pessoas inocentes, civis inocentes, foram vitimados de forma absurdamente violenta, gente dentro de banheiro químico sendo assassinada, ou seja, um horror, né? Foi o atentado que o Hamas cometeu contra Israel. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, obviamente que quando você é atacado, nasce para você o direito de se defender, isso é o óbvio, né? Tanto é que existe o Instituto da Legítima Defesa. Se alguém te ataca, você tem o direito de se defender, né? De contra-atacar. Israel, então, claro, tinha o direito de contra-atacar. Agora que começa a ficar mais complexa a questão. Por quê? Por exemplo, isso não é só no direito brasileiro, isso é no direito mundial. Se alguém dá um tapa no seu rosto, um ato violento, um ato horroroso, um ato que tem um simbolismo muito forte, você tem todo o direito de se defender, e deve sim se defender, claro. Mas será que você tem direito de pegar uma arma de fogo e dar um tiro na cara dessa pessoa? A pessoa cuspiu no seu rosto, um gesto também nojento, horroroso. Será que você pode pegar uma faca e dar 30 facadas no rosto, no corpo dessa pessoa? Não. Existem limites, obviamente. Até uma guerra possui, portanto, limites. Isso é uma coisa nova. Hugo Grossos, quando escreve da Guerra e da Paz,
já vai falar sobre isso, e muito antes, já vamos encontrar a ideia de limites em guerras, quando, por exemplo, estamos a falar da Ilíada, né, de Homero, aonde mostra que existem limites para a guerra, ou seja, por exemplo, você tem que respeitar o corpo, os corpos dos soldados, né? Foi quando Aquiles desrespeita o corpo de Heitor, etc. E aí se arrepende, pede perdão. Só que aí, obviamente, isso foi muito grave, e depois recebe o castigo do deus Apolo. Portanto, que as coisas possuem limites. Isso eu acho que não há nenhuma grande dúvida, né, em relação a isso. Não há nenhuma grande dúvida. E por que eu estou dizendo isso? Porque Israel, sem a menor dúvida, e aí também sem a menor dúvida mesmo, ultrapassou em muito os limites que poderia utilizar nesse conflito, nesse confronto bélico. Muito. Inegavelmente, né, é inegável. E o Hamas, como eu falei, é um grupo terrorista, covarde e canalha. Canalha em que sentido? No sentido de que usa civis como escudos humanos. Obviamente que isso é um ato canalha, você usar a sua própria população. Agora, você vai exatamente pagar na mesma moeda, então já que ele está usando os seus civis, você vai e mata os civis do cara? Não, claro que não. É como a gente pensar, por exemplo, tem um bandido, um criminoso que está com uma pessoa como refém, está com uma arma na cabeça. Então, por exemplo, seríamos forçados a admitir que um sniper da polícia poderia perfeitamente dar um tiro que ultrapassaria a cabeça da vítima e a cabeça do meliante, e ambos morreriam e estaria tudo bem. Certo? Não, não está. Está errado. Então, Israel errou. Primeiro o Hamas errou? Sim. Errou de novo ao usar civis como escudo humano? Sim, eticamente deplorável, moralmente indefensável. Mas dele não esperamos nada, ele é um grupo terrorista. Agora, Israel, enquanto Estado de direito, Estado que referendou diversos tratados internacionais sobre guerra, sobre dignidade da pessoa humana, sobre direitos humanos, pratica esses atos, ele está errado também. Ponto. Se ele está errado, como a própria Corte Internacional de Justiça já definiu, já decidiu, deve ser criticado internacionalmente? Sim. O presidente Lula, enquanto chefe de Estado brasileiro e membro, obviamente, da comunidade internacional, membro da ONU, por ser o chefe de Estado brasileiro, pode ou não criticar, então, Israel por esses atos contra o povo palestino? Pode sim e deve. De forma corajosa ele fez isso. Nisso ele está certo. Ele pode criticar Israel, sim, que errou. Entretanto, o presidente Lula comete um erro também bastante grave quando compara os casos que são absolutamente incomparáveis. Por pior que sejam alguns atos de Israel, o Holocausto é algo muito diferente, gente. É importante que a gente diga. Porque quando a gente começa a comparar, e se eu não me engano, até o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, acho que foi o Eduardo, né, Bolsonaro, que é senador, comparou também a prisão de alguns brasileiros, né, cidadãos que estavam protestando de forma violenta naquele mês de janeiro e estavam presos. Ele comparou também em campo de concentração, totalmente equivocado. Por quê, gente? O Holocausto foi algo que não pode ser comparado com outras práticas, salvo que sejam muito semelhantes, o que é muito raro. O Holocausto foi uma prática de extermínio em massa de um povo, pura e simplesmente por ser desse povo. Antes do assassinato, obviamente, dos judeus, tivemos o quê? Tivemos sofrimentos atrozes. Pessoas que eram mantidas vivas com o mínimo de comida, o mínimo de dignidade, uma visão do inferno, uma coisa horrorosa. E foi algo tão incrível, incrivelmente horroroso, que um tema
que praticamente ninguém estudava mais na filosofia, que era o mal em si. Depois de Friedrich Nietzsche e a sua crítica à ideia do bem em si, do mal em si, esse tema parece que ficou meio escanteado. E era um tema que era muito estudado aonde? No medievo. O medievo estudava muito isso. Depois, na modernidade, começa a cair e Nietzsche meio que sepulta. O Holocausto, gente, foi algo tão grave, mas tão grave, que filósofos voltaram a estudar a ideia do mal em si para afirmar que o que aconteceu com o povo judeu no Holocausto foi um mal em si. Então, percebam a gravidade dessa. O Holocausto chegou a gerar, por meio de Hannah Arendt, uma, uma, uma frase, uma ideia que até hoje é uma ideia muito forte, que merece toda a nossa reflexão, que é justamente a ideia da banalização do mal. Que é a ideia da banalização do mal. Ou seja, o que é isso? Mais grave, ou tão grave quanto, uma ação perversa será quando simplesmente ignoramos essa ação e passamos a normalizar essa ação perversa. Foi o que aconteceu no livro onde ela descreve isso, no Eichmann em Jerusalém, quando Hannah Arendt vai para um jornal norte-americano para Israel, justamente para ser a correspondente desse julgamento de Eichmann, que é capturado, né, na Argentina, toda aquela questão cinematográfica é levado para Israel, julgado e condenado. Onde todo mundo pensou que Hannah e outros, e Hannah, né, iria mencionar que o cara era um animal, uma besta humana, ela coloca uma coisa que só anos depois talvez entenderam, que ele não era essa besta humana, esse animal, ele era pior. Ele banalizou o mal. Ele simplesmente ignorou a dor e o sofrimento por que passaram o povo judaico, o povo judeu. Por isso que, quando o presidente Lula acerta ao criticar algumas ações de Israel, mas erra profundamente ao comparar tais ações ao Holocausto, isso fere demais a comunidade internacional e, claro, especialmente a comunidade judaica. Por quê? Porque o Holocausto é uma ferida aberta. E é uma ferida aberta que precisa ficar aberta. Precisa ficar aberta para que nós não nos esqueçamos o quão mal pode ser o ser humano. Né? O mesmo ser humano capaz de compor músicas maravilhosas, né? A Nona Sinfonia de Beethoven, as Quatro Estações de Vivaldi, pintar a Mona Lisa, esculpir a Pietà, o mesmo ser humano que é capaz dessas grandiosidades, ele é capaz de fazer uma bomba atômica, ele é capaz de praticar o Holocausto na Segunda Guerra, o Holodomor, que foi na Ucrânia, e praticar atos também vis como esse que, infelizmente, Israel está praticando nos tempos atuais. Portanto, é importante a gente entender que isso, às vezes, no Brasil, as pessoas têm dificuldade. Quando você critica uma ação, e lembro sempre, a ideia sempre aqui é nunca criticar a pessoa. Não se critica o presidente Lula, mas a ação do presidente Lula. Não se critica uma fala do presidente Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro, mas uma fala do presidente Bolsonaro, do deputado fulano, do senador. Então, a ideia é analisar condutas, justamente porque a ideia não é ter nem pregar uma ideologia específica, mas sim analisar sempre eticamente, juridicamente, politicamente as condutas. Portanto, voltando à questão, o presidente Lula ele tem todo o direito de criticar e deve criticar, se entender ser o correto, justamente porque o mundo todo quase está a criticar Israel em relação a isso. Mas ele se equivoca de forma bastante forte ao fazer essa comparação. Repito, o Holocausto é algo que continuamos analisando, continuamos estudando, continuamos pensando. Por quê? Porque aconteceu ontem em termos históricos.
O Holocausto foi agora, século XX, percebe? Portanto, ainda é um fenômeno que estamos analisando, que precisamos refletir. Talvez perca, não perca, mas diminua a relevância, talvez daqui a uns 300 anos. Até lá, vai continuar sendo talvez o maior evento, junto com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que aconteceram no século XX. Atos extremamente complexos. Mas esse especificadamente mexe com essa ferida aberta, mexe com uma dor profunda de pessoas que perderam seus entes queridos. E não apenas perderam seus entes queridos, esses entes queridos perderam seus bens, perderam sua dignidade e depois perderam sua vida. Nunca tiveram direito a um enterro digno. Percebe? Então, é, é, é é algo que acho que todos nós temos que pensar duas vezes antes de comparar qualquer coisa ao Holocausto. Agora, no meu entendimento, como eu falei, o presidente Lula errou ao fazer isso. E seria muito simples dele resolver esse problema. Bastava ele se desculpar. Virar o seguinte: olha, realmente eu mantenho as minhas críticas, mas acho que não andei bem, não fui correto ao fazer esse tipo de comparação. Pronto, resolvi o problema. Resolvi o problema internacional que ele criou para o Brasil. Hoje temos um presidente da República que não pode entrar em Israel. Isso é muito, muito chato, até pelas raízes e proximidades que nós temos com Israel. E, além disso, um problema interno. Por quê? Porque está rolando um pedido de impeachment do ex-presidente Lula, desculpe, do presidente Lula, por causa desse ato. Percebe? Talvez o pedido de desculpa ou meia-culpa resolveria toda a questão, porque ele errou. Ele errou ao fazer essa comparação. Mas às vezes parece que um pedido de desculpa rebaixa a pessoa. Eu acho que seria engrandecer ele ter a hombridade de virar e falar o seguinte: olha, fui além, improvisei e falei, fui até onde não devia. Simples, resolveria o problema. Fora que, ao se insurgir contra, acertadamente, vários atos praticados por Israel, fica uma dúvida: por que não fez o mesmo também com atos tão bárbaros quanto praticados por Vladimir Putin, não é verdade? Em relação à Ucrânia. Por que não se manifestou também contrário a vários atos praticados por vários ditadores de diversos países, pelos quais ele já pousou com fotos, enfim, africanos, asiáticos, e nunca se mostrou assim tão irresignado, né, tão bravo como nesse caso com o povo palestino. Não que não mereça, ele deve fazer isso. Ele deve sim, todos nós devemos nos solidarizar com o povo palestino. O que a gente não pode é ter uma solidariedade que seja, que seja desigual, né? Que seja uma escolha, uma empatia que passe por escolhas. Não. Ou eu tenho empatia pelo ser humano em si, ou eu não tenho empatia. Ou eu tenho empatia pelos civis palestinos, ucranianos, africanos, asiáticos, enfim, que morreram ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios, por ditadores, por canalhas que ocuparam cargos de mando, ou eu não tenho esse grau de empatia. O que eu não posso, obviamente, é ter por um e não ter por outro, né? Ter essa questão de escolher quem merece a minha empatia. Com todo respeito, acho eticamente deplorável essa ação, absolutamente deplorável. Por isso que eu digo, temos que ter empatia com todos, temos que reclamar e nos manifestar contra a violência que o povo palestino está passando, contra diversos povos que estão passando, como do Iêmen, Afeganistão e por aí vai. Né? Contra atos, por exemplo, da prisão de Guantánamo. Portanto, é sempre importante, né, que a gente não tenha uma empatia, uma, uma empatia, né, essa é a verdade, que seja apenas para uns e não para os outros. Portanto,
eu gostaria, eu repito, né? Eu repeti o que eu falei. Acho que o presidente Lula acertou ao fazer a crítica, mas errou completamente ao comparar o que é o incomparável, que foi o Holocausto. E errou também ao silenciar quando os atos bárbaros foram praticados por aliados ou por pessoas que eram mais alinhadas a uma forma de pensar dele, enfim. Acho grave isso. Acho também que ele tinha que se manifestar contra outros povos, ou não se manifestar em relação a nenhum. Ter uma empatia seletiva, acho que era essa a palavra que eu queria, né? Ter uma alteridade seletiva, isso para mim é muito grave, extremamente grave. E como eu falei, o Holocausto ele acabou levando, gente, a um sem fim de obras, de escritos. Né? Eu citei Hannah Arendt, mas podia falar também, por exemplo, de George Agamben, né, que escreveu grandes obras falando sobre o totalitarismo, falando dos acontecimentos na Alemanha nazista, na Itália fascista. Né? Lembrando que o Brasil, antes de ter um navios afundados, de forma bem suspeita, aliás, mas isso fica para outro dia, simpatizava, né, bastante, pelo menos o governo da época, simpatizava bastante com o sistema nazista alemão, né, na época com Getúlio Vargas. Portanto, é importante a gente, então, ter esse grau de reflexão. Mas parece que o Brasil não está numa fase que é difícil, né, você criticar um ou outro, né? É engraçado, né? Porque eu já critiquei o ex-presidente Bolsonaro, me acusavam de ser de esquerda, de ser lulista. Critico o presidente Lula, me acusam de ser bolsonarista. Né? É engraçado, né? As pessoas parecem, se por um lado é legal de ver que o brasileiro ele ah, está buscando mais a política, por outro é preocupante por ver que ele não entende de política, né? Por ver que ele, e obviamente que eu estou generalizando, por favor, peço desculpas até, mas uma parcela da população não entende de política e, e vê política como um fla-flu, né? Um São Paulo e Palmeiras, um Corinthians e Santos, um Inter e Grêmio, um Cruzeiro e Atlético. Essa é a verdade. Quando não, quando na verdade simplesmente tínhamos que enxergar, temos as nossas ideologias, mas criticarmos. Né? Não, não, aquela expressão, não, por que ter um, um político de estimação no anexo em relação a isso? O político simplesmente tem a obrigação de nos servir enquanto mandatários, enquanto nessa função que está a exercer. Simplesmente isso. Se ele acertar, palmas. Se ele errar, crítica. Mas, repito, não crítica à pessoa em si, mas ao ato. Né? E eu sempre gosto de fazer isso porque o Nietzsche fala uma coisa que eu gosto bastante, que é a seguinte: um dos erros do direito é justamente fazermos um recorte na vida da pessoa e julgarmos a pessoa por esse recorte. Nós reduzimos a pessoa a simplesmente esse recorte, como se a pessoa só fosse isso. Sendo que a pessoa, obviamente, ele é muito mais do que isso. Então, esse seria um erro que o Nietzsche aponta. E justamente por concordar com o Nietzsche, que eu evito fazer isso. Eu faço um recorte, não para analisar a pessoa, mas eu analiso só o recorte, a ação em si. E digo, olha, nesse caso, eu entendo, no meu entendimento, que houve um erro, por exemplo, do presidente Lula. Houve um erro de Benjamin Netanyahu e diversos erros em relação ao que está a fazer nesse conflito com o Hamas, onde os mais afetados, obviamente, são os cidadãos, mulheres, crianças, idosos e doentes. Né? Aí ele escreveu: acho que é preocupante o fato de não entender. O fato de eu não entender de poluir história, dar opiniões que não se baseiam nesse conhecimento. Daí caso fala e no julgamento de política. Exatamente.
Esse é um grave problema, né? É falar sem conhecimento de causa, sem leitura, falar de orelhada, de senso comum. Isso sim é muito grave, né? E às vezes esse é um erro que volta e meia o presidente Lula comete. E eu sempre falo que política é uma coisa muito séria. Eu criticava muito, né, o presidente Bolsonaro por isso, quando o presidente, quando a pessoa se senta na cadeira de presidente, ele não é mais aquela pessoa, pelo menos por 4 anos. Não é mais o Bolsonaro, não é mais o Lula, não é mais a Dilma, não é mais o Temer, não é mais o FHC, Collor, enfim. Você é o país. 24 horas. Qualquer ato que você pratique vai ser um ato do presidente do Brasil, da presidente do Brasil. Daí ser muito grave. Se você não quer ter esse grau de responsabilidade, que eu entendo perfeitamente que é muito grande, não seja presidente. Né? Não seja uma figura pública, seja outra coisa. Mas quando você opta por esse caminho, você tem que entender que durante 4 anos não pode sair dando opinião. Não é à toa, e eu acho muito eloquente isso. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, uma pessoa extremamente culta, inteligente, formada em Harvard e tal, ele poderia escrever os seus discursos, mas não escrevia. Ele tinha uma pessoa especial, especialista nessa área, que escrevia os discursos, entregava com antecedência para ele ia lá, mudava uma coisa ou outra, ajustava para sua linguagem e fazia esse discurso. Não tinha improviso, percebe? E por quê? Porque uma palavra, daí vem a expressão maldita, ou seja, dita de forma errada, pode abalar as relações de dois países, como estão abaladas agora, do Brasil e de Israel, por uma besteira. Por uma besteira que vários países, vários chefes de Estado criticaram o Benjamin Netanyahu e continuam com relação com Israel, enfim. No caso, foi o presidente Lula, que, ao criticar, foi muito infeliz ao usar um exemplo do Holocausto, que, repito, algo incomparável na história recente da humanidade e que não merece ser comparada com nada, justamente para não banalizar, não vulgarizar o que aconteceu no Holocausto. Percebe que não pode ser vulgarizado. Não pode ser, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Então, é, a ideia, né? Esperamos que essa confusão possa acabar de forma mais rápida possível, né? Justamente para que as relações sempre amistosas que foram, né, do Brasil com Israel possa voltar a ser, né, e não ter um presidente que é persona não grata no Estado, não é algo que seja cana, né? Ainda mais pela história do Brasil. O Brasil tem uma história, em termos de Itamaraty, de relações internacionais, muito bacana, muito bonita. O Brasil já atuou em diversos momentos pela paz no globo, né, pela paz entre os estados, pela busca harmoniosa das resoluções de conflitos internacionais. Então, essa é a nossa característica. Então, quando a gente vê que estamos indo por um caminho que não é bem o nosso caminho histórico, não, penso que não seja o melhor caminho. Né? Penso que seja um caminho equivocado o que estamos a trilhar. Portanto, para terminar essa ideia, criticar plenamente possível é um cidadão internacional que representa um Estado democrático de direito como o Brasil, o presidente Lula. Mas tem que ter cuidado com o que fala. É aquela ideia, nem tudo que eu penso eu posso falar. A liberdade de expressão não é absoluta. Há que se ter sempre cuidado com o que falamos, com o que pensamos, com o que afirmamos. Espero, sinceramente, que o presidente Lula tenha essa humildade de chegar para Israel, pedir essa desculpa em relação apenas à comparação, não à crítica. A crítica ele pode e deve fazer, mas em relação à comparação ao Holocausto. Pura e simplesmente isso. Com o Holocausto não se mexe. Com o Holocausto se prestam homenagens, se fazem estudos. Nós, professores, ensinamos aos jovens sobre o Holocausto para que essa ferida não cicatrize e que nós nunca nos esqueçamos do quão mal pode ser o ser humano.
Esse eu acho que é o melhor caminho que nós devemos seguir. Vamos acompanhar agora, obviamente, as próximas semanas para ver. Mas, claro, já foi objeto de grande reflexão, de posições apaixonadas, e eu sempre tento aqui não ter nenhuma posição apaixonada. A minha análise normalmente ela é técnica, ou pode ser jurídica, ou filosófica, em termos éticos, ou política, mas não apaixonada no sentido ideológico. A ideia é criticar a ação que tiver que ser criticada, independente se for da esquerda, da direita, do centro, de onde estiver vindo. Analisamos sempre ações, nunca pessoas, sem julgamento de pessoas, não é verdade? Lembrando que tudo que nós falamos aqui nas lives ficam gravadas e colocadas tanto no canal do Hipojur Educacional, no Instagram, no YouTube e no nosso podcast Tempo de Filosofar. Tá bom, gente? Quero deixar com vocês, então, essa reflexão, né? Essa reflexão de que podemos e devemos criticar quem quer que seja. Quem quer que seja. Ninguém não é passível de críticas, ok? E ao criticar não quer dizer que optamos por um caminho A ou B em termos políticos. Esse, pelo menos, é o meu entendimento nessa relação entre conflito de Israel e Hamas e entre essa questão, esse imbróglio envolvendo o presidente Lula, Israel e o presidente Netanyahu. Tá bom, gente? Nesse nosso Pocket Live, vamos terminando aqui justamente para deixar a reflexão. Como disse uma vez Gilles Deleuze, né, quando os alunos saíram da sua aula entendendo tudo, ele se sentia mal, ele não gostava. Ele dizia que pelo menos 60% do que ele falou tinha que causar dúvida. Exatamente porque é com a dúvida que a gente reflete, é com a dúvida que a gente filosofa, né? Eu não chego a tanto como Deleuze, mas a ideia é sempre essa: é fomentar a reflexão, fomentar o pensamento crítico, para que a gente possa entender e nunca ser massa de manobra, seja de qualquer político, de qualquer ideologia, seja das grandes e clássicas mídias televisivas, radiofônicas e também das redes sociais. A ideia nunca é que ninguém pense como a gente pensa, mas sim que pense, que reflita e que consiga encontrar o melhor caminho. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos. Até semana que vem, tá bom? E, claro, quem ainda não nos segue, nos siga nas nossas redes sociais do Hipojura Educacional, tanto aqui no YouTube quanto também aqui no Instagram. Tá bom, gente? Beijo para todos, beijo para todas. Um excelente final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.